Antes de começar, já se inscreve no canal seguindo pra cima, porque aqui a gente não alimenta desculpas. Aqui a gente confronta aquilo que precisa ser confrontado para que você evolua de verdade. Existe algo silencioso acontecendo na vida de muitas pessoas, e quase ninguém percebe. Não faz barulho. Não chega de repente. Não destrói tudo de uma vez. Pelo contrário, acontece aos poucos. Nos detalhes. Nas pequenas escolhas ignoradas diariamente. Naquilo que deixamos para depois sem imaginar o preço que isso pode custar. O mais curioso é que muita gente acredita estar apenas vivendo normalmente, quando, na verdade, está lentamente se afastando da própria vida. E talvez o mais perigoso sobre certas perdas seja exatamente isso. Elas não parecem perdas no começo. Porque algumas coisas não desaparecem de uma vez. Elas vão embora silenciosamente. Até o dia em que percebemos que já é tarde demais para recuperar o tempo que deixamos escapar. Dizer não ao que te enfraquece. Dizer sim ao que te constrói. Parece simples. E é simples. Mas não é fácil. Porque o conforto sempre vai sussurrar. Amanhã. Depois. Quando eu estiver melhor. Quando sobrar tempo. Quando eu me sentir pronto. Só que o conforto adora prometer futuros que nunca chegam. E enquanto isso, sua vida passa. Existe um silêncio perigoso na vida de muita gente. O silêncio de quem vive adiando. Adiando decisões. Conversas importantes. Mudanças necessárias. Sonhos que nunca saem do pensamento. Muitas pessoas acreditam que certas coisas simplesmente vão se resolver sozinhas. Que basta esperar mais um pouco. Que o tempo dará respostas. Que a dor diminuirá naturalmente. Que a vida, em algum momento, encontrará um jeito de colocar tudo no lugar. E enquanto esperam, os dias passam. O problema é que o tempo nunca para ninguém. Ele segue em silêncio, levando oportunidades, fases da vida, pessoas, versões inteiras de quem poderíamos ter sido. Talvez uma das maiores ilusões humanas seja acreditar que permanecer parado evita sofrimento. Mas quase sempre, aquilo que evitamos enfrentar cresce dentro de nós. Há pessoas esperando anos para começar. Esperando coragem. Esperando motivação. Esperando segurança. Esperando o momento perfeito que talvez nunca exista. E sem perceber, transformam a própria vida em uma eterna sala de espera. Machado de Assis disse que, matamos o tempo nos enterra. E talvez essa frase seja muito mais profunda do que parece. Porque enquanto pensamos que estamos apenas dando tempo ao tempo, muitas vezes estamos apenas adiando decisões que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo. O tempo pode aliviar algumas dores. Pode amadurecer pensamentos. Pode trazer novas perspectivas. Mas existe algo que ele jamais fará sozinho: agir por nós. Nenhum relógio resolve relacionamentos quebrados sem diálogo. Nenhum calendário realiza sonhos sem atitude. Nenhum ano transforma automaticamente alguém que continua preso aos mesmos medos. A vida muda quando as decisões mudam. E esse é o ponto que muita gente evita enxergar. É mais confortável acreditar que tudo depende do tempo do que admitir que algumas mudanças exigem coragem. Porque coragem implica responsabilidade. Significa aceitar que certas situações só continuam iguais porque ainda não tivemos força suficiente para enfrentá-las. Séculos atrás, o filósofo romano Sêneca escreveu: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida passa. E talvez seja exatamente isso que acontece silenciosamente com tantas pessoas. Os dias vão embora. As oportunidades diminuem. Os sonhos envelhecem dentro da mente. E o mais assustador é que quase ninguém percebe isso imediatamente. A vida raramente desmorona de uma vez. Ela vai sendo perdida aos poucos. Nas pequenas desistências. Nos medos alimentados diariamente. Nas decisões adiadas indefinidamente. Existem pessoas que sonham há anos com uma vida diferente, mas continuam repetindo os mesmos hábitos. Querem resultados novos vivendo exatamente da mesma maneira. Esperam transformação sem movimento. Mas a vida raramente recompensa a imobilidade. Existe um momento em que permanecer parado começa a doer mais do que tentar. E talvez seja exatamente aí que tudo começa a mudar. Porque o medo nunca desaparece completamente. A insegurança nunca vai embora por inteiro. O momento perfeito quase nunca chega. Quem espera estar totalmente pronto acaba descobrindo tarde demais que a vida não espera ninguém se sentir preparado. De acordo com Confúcio,
O homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. E talvez seja isso que muitas pessoas não entendem. Grandes mudanças raramente começam com grandes passos. Elas começam com decisões pequenas. Uma conversa. Um recomeço. Uma tentativa. Um chega. Um primeiro movimento. O tempo não constrói ponte sozinho. Não cura aquilo que continua sendo alimentado diariamente. Não salva sonhos abandonados. Não muda destinos de quem continua escolhendo a mesma direção todos os dias. Algumas pessoas passam tanto tempo esperando o momento ideal que acabam perdendo o único momento que realmente existia, o agora. E existe algo profundamente triste em perceber tarde demais quantas oportunidades morreram apenas por falta de atitude. Quantos pedidos de desculpas nunca foram feitos? Quantos sonhos ficaram apenas na imaginação? Quantas conversas importantes foram adiadas? Quantas vidas foram vividas pela metade? Talvez o maior peso da vida não seja o fracasso. Talvez seja o arrependimento de nunca ter tentado. Porque no final, o tempo não volta para perguntar o que ficou pendente. Ele apenas segue em frente. E chega o momento em que entendemos algo inevitável. Ninguém será resgatado pelos dias que passam. A transformação começa no instante em que alguém decide agir apesar do medo. Apesar da dúvida. Apesar da insegurança. É isso que separa pessoas que apenas desejam, daquelas que realmente mudam a própria realidade. O tempo pode até ensinar, mas só a atitude transforma. E talvez amadurecer seja perceber que a vida não muda quando o relógio anda. Ela muda quando nós finalmente decidimos sair do lugar. O tempo pode amenizar memórias. Pode afastar pessoas. Pode transformar fases. Mas existe algo que ele nunca fará sozinho. Escolher por você. Há dores que não desaparecem com os anos. Há sonhos que não acordam sozinhos. Há mudanças que dependem exclusivamente de uma decisão. Muita gente passa a vida esperando a coragem chegar. Esperando o medo desaparecer. Esperando o momento perfeito existir. Mas quase sempre a vida muda no instante em que alguém decide parar de esperar. Porque no final, o tempo não salva ninguém da própria omissão. E talvez amadurecer seja entender isso. Não é o tempo que transforma a vida. É a atitude. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, não ignore esse chamado. Muitas vezes, uma nova fase começa com uma única decisão, a de não continuar vivendo no automático. Você não precisa esperar o momento perfeito, nem sentir motivação todos os dias. Precisa apenas começar. Um passo de cada vez, uma escolha certa por vez, uma vitória silenciosa por dia. Lembre-se, pessoas comuns transformam suas vidas quando decidem assumir o controle da própria mente, proteger sua paz interior e reconhecer os sinais antes que o esgotamento as destrua. Se você deseja continuar evoluindo, fortalecendo sua mentalidade e crescendo em todas as áreas da vida, inscreva-se agora no canal Seguindo pra Cima. Deixe seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe com alguém especial e comente abaixo. Hoje eu escolho evoluir. Nos vemos no próximo vídeo. Seguimos pra cima.